Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Lima, aqui no canal Na Trincheira das Ideias. Eu peço sempre, que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes. E hoje nós vamos falar sobre a questão Weintraub, Abraham Weintraub. Cai ou não cai? Fica ou não fica? Pode ser até que no momento que você assista esse vídeo, Weintraub já não seja mais o ministro da Educação ou continue no ministério, né? Repercutiu muito e tem repercutido muito na mídia nos últimos dias essa questão, em relação a uma maior fragilidade de Weintraub no cargo e que ele estaria aí com os dias contados e Bolsonaro já visualizaria uma mudança no MEC. Weintraub, primeiro é importante contextualizar, o Weintraub ele assumiu o MEC em 8 de abril de 2019, depois de um curto período ali de Vélez Rodrigues, um colombiano, enfim, que assumiu a pasta como um seguidor, aí, um dos influenciados por Olavo de Carvalho. A pasta da educação, junto com o Ministério das Relações Exteriores, fazem parte aí da cota olavista dentro do governo Bolsonaro. Então, o Vélez Rodrigues não teve competência operacional para colocar as políticas de Bolsonaro em prática, saiu. E Weintraub, que é da área de administração, apesar de ser um incompetente, mas ele vem desse campo, conhece melhor essas nuances, ele foi colocado ali para fazer avançar a agenda de Bolsonaro. E ele efetivamente tem feito isso, né? É um dos ministros mais fiéis a Bolsonaro e ele tem colocado em prática alguns dos pilares da política educacional do governo neofascista. Uma delas é o programa das escolas cívico-militares, que vem se ampliando, vem ganhando espaço aí nas redes, em associação, em parceria com as redes estaduais de educação. Em relação à precarização da educação pública, e aí vem o corte de investimentos, sequentes cortes de investimentos. Isso gerou, inclusive, a grande onda de manifestações no ano passado, que foi chamado de tsunami da educação em maio do ano passado. Ele também avança na agenda privatista. O Futurice é o grande exemplo, é o projeto que inclusive foi para o Congresso, foi enviado para o Congresso para ser discutido no final do mês de maio desse ano. Então é uma agenda que avança e é uma agenda que é apoiada por Paulo Guedes, é apoiada por setores empresariais da educação. É uma agenda que tem uma adesão muito grande e que dentro do Congresso certamente terá os seus apoiadores também, porque dialoga muito com essa agenda ultraliberal. Então esse foi um dos pilares aí que Weintraub vem dando continuidade. E o outro é a guerra ideológica contra universidades, institutos federais, educadores, enfim. Ele vem criando o tempo todo conflitos, seja ridicularizando as universidades ou inventando mentiras em relação a plantio de drogas e produção de drogas nos centros universitários, né? Enfim, e atacando as instituições de organização dos estudantes, as entidades representativas de estudantes e movimento sindical, como foi a tentativa de criar carteirinha eletrônica e tirar isso da Uni, e o governo acabou sendo derrotado nesse sentido, mas há uma tentativa contínua de fragilizar, de tornar as entidades representativas com menos força política e força para fazer a luta. E Weintraub também ficou muito caracterizado pelos seus erros de português, que passa uma mensagem ali. Ele está dialogando com o cidadão médio, tentando se mostrar como uma pessoa comum que está lutando contra os intelectuais, os privilegiados das universidades. Ele tenta criar essa imagem e sempre se refere ao pagador de impostos, como se ele fosse o grande defensor ou que ele dissesse o que deve ser feito ou não com os recursos dos contribuintes. E na reunião ministerial que vazou, denunciada pelo Sérgio Moro, enfim, onde ali estaria a evidente interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, Weintraub se revelou um dos mais fiéis e mais ligados ao Bolsonaro, quando ele inclusive falou sobre o STF, dizendo que deveriam ser presos, que por ele botava todos os vagabundos na cadeia e começava pelo STF. Então ali ele abriu uma linha de conflito com o Supremo Tribunal Federal. Ele já vem sendo investigado em relação aos crimes de racismo que ele cometeu contra os chineses em seu Twitter. Ele segue no inquérito das fake news, seu nome não foi retirado do inquérito das fake news,
e o cerco vem se fechando. Contudo, mesmo com essas questões, ele foi condecorado por Bolsonaro no final de maio, recebendo uma medalha de mérito naval, e a MP número 979, que permitiria que ele nomeasse até 20 reitores, cerca de 20 reitores das universidades e dos institutos, deu força para ele. Contudo, essa MP caiu. O Davi Alcolumbre devolveu a MP e ela foi revogada, e isso tirou essa força que o Weintraub teria, mantendo-se, obviamente, no ministério. Então, os desdobramentos foram um certo enfraquecimento dele nesse sentido, com as investigações, com essa derrota política no Congresso, e a agenda que segue firme, que está lá no Congresso para ser implementada e para ser votada, é a agenda do Futurice. E aí pode ser que esse seja o ponto crucial para a sua queda, porque ele tem pouca capacidade política hoje, ou nenhuma capacidade política de articulação com qualquer um dos outros poderes. E o Futurice é uma agenda que precisa avançar na concepção do Bolsonaro. E aí abre-se uma disputa para quem vai capitanear esse processo, quem vai conduzir esse processo. Weintraub seria a carta fora do baralho, remanejado para um outro ministério, ou criado um ministério para ele, não se sabe. Se ele sair do ministério, provavelmente ele vai responder e seja até preso, de uma forma aí até rápida, nas próximas semanas. E o ministério está em disputa, Os filhos de Bolsonaro querem que Weintraub continue, os militares já estão de olho na pasta, e o chamado Centrão é outro ator aí que vem operando nessa lógica. Uma coisa é certa, independente de quem assuma o ministério, a política de Bolsonaro de destituição, de desconstrução das universidades e dos institutos vai seguir. A política privatista ela segue, é consenso dentro desses setores. E também essa lógica de intervenção e de aparelhamento das universidades é outra tendência. Inclusive, precisamos seguir denunciando as intervenções que já foram feitas, como no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, como no Instituto Federal de Santa Catarina, entre outras instituições que estão sob intervenção já do governo Bolsonaro. Weintraub participou dos atos de domingo, quando da retirada dos chamados 300 de Brasília, que na verdade não eram nem 30, e ele ali fez uma movimentação que parece ser uma movimentação meio desesperada de demonstração de fidelidade e adesão a Bolsonaro às últimas consequências. Se vai dar certo ou não, os próximos capítulos aí dessa história vão dizer. Mas uma coisa nós temos que estar muito atentos. As entidades sindicais, as entidades estudantis, ou seja, a sociedade, os setores da sociedade que lutam pela educação pública, em defesa da educação pública gratuita de qualidade, precisam seguir atentos. Uma queda de Weintraub não será uma vitória desses movimentos, porque a política de Bolsonaro seguirá, e o Futurice está aí e precisamos seguir mobilizados. Com Weintraub ou sem Weintraub, a luta continua.